Olá, tem um texto aqui em Apocalipse que aparentemente derruba o argumento quando dizemos que a alma ela fica num estado inconsciente. Porque quando lemos Apocalipse 6, verso 9, lemos assim: Então o Cordeiro quebrou o quinto selo e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Verso 10, eles gritavam com voz bem forte: Ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Essa é uma visão dos 7 selos ali, por volta do quinto selo, tem esse relato aqui. Ora, se nós dizemos que a alma está num estado inconsciente, como explicar essas almas aqui no altar no céu? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e sempre é muito bom ter você aqui junto com a gente, viu? Para estudarmos um pouco mais a Palavra de Deus, tirarmos muitas dúvidas daquelas que a gente começa a ler a Palavra e se depara. Eu não estou entendendo muito bem isso daqui, não sei se é isso, mas o que está querendo dizer esse trecho da Bíblia? Se você tem essa dúvida, se você se deparou com essa dúvida, se você tem alguma outra sobre espiritualidade, religião, enfim, alguma coisa que a gente possa ajudar dando a resposta na Bíblia, manda pra gente. Você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e você pode participar das diversas formas. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram. Já eu falo para você como que você faz para mandar a sua pergunta aqui pra gente, tá bom? Se você está zapeando aí agora, chegou aqui no programa Na Mira da Verdade, você vai se encantar com quem está na mira, que vai dar a resposta que você precisar, baseando-se na Bíblia. É ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos em mais um Na Mira com os nossos telespectadores de vários lugares do Brasil e do mundo. E nós vamos esperar que você envie a sua pergunta para aprendermos o que a Bíblia tem a ensinar sobre a sua dúvida, sobre a verdade, sobre a salvação e sobre várias doutrinas que nos conduzem a Cristo. Seja muito bem-vindo ao programa Na Mira da Verdade e vamos esperar a sua participação conosco em mais um momento. Como você pode ver, nós sempre estamos aqui bastante animados. Para a gente é um prazer poder estar fazendo esse programa há mais de 15 anos, há 16 anos que nós estamos no ar aqui e nós temos o maior prazer de poder vir aqui toda segunda-feira à noite, ao vivo, poder, junto com você aí de casa, estudar a Palavra de Deus. Você viu ali o professor com a animação, ele sempre está disposto e querendo saber o que vai chegar para ele. A gente não sabe as perguntas que irão chegar, as perguntas que vocês irão fazer. Eu não sei o que vai chegar, ele não sabe o que eu vou perguntar. A única coisa que ele sabe é essa primeira pergunta aqui que nós combinamos para abrir o programa, né? Então, essa primeira pergunta eu falo para ele, quero falar sobre isso daqui, vamos ver aí como é que você se sai, hein? Então, a pergunta que nós abrimos no programa de hoje, quem mandou foi o Fábio Ferreira Júnior. Ele mandou pelo nosso Facebook e ele pergunta assim, professor: sobre Apocalipse 6, verso 9 a 11, se os mortos estão em um estado de inconsciência, como que a gente explica esse texto bíblico? E eu abri lendo esse texto justamente, Apocalipse 6, verso 9, professor. Você mesmo já falou várias vezes aí que a alma, biblicamente, ela está num estado inconsciente. Só que a gente vê aqui na Bíblia, em Apocalipse, que tem almas ali que estão clamando. Como é que a gente explica isso, professor? Outra coisa, as pessoas quando morrem, nós sabemos que ela fica no pó da terra, mas e a alma? Vai para o céu? Elas ficam lá? Como é que você explica isso agora? Para nós entendermos, Tito, esse verso de Apocalipse 6, verso 9,
primeiro temos que analisar o conceito bíblico de alma. Quando nós vamos para a Bíblia com as nossas lentes gregas, aí nós vamos realmente encontrar contradições. Mas devemos lembrar que por mais que a cultura grega seja importante, ela influenciou e muito o nosso Ocidente, não é? A Bíblia não foi escrita de uma mentalidade ou de uma perspectiva grega. A Bíblia foi escrita de uma perspectiva hebraica. Obviamente que o helenismo grego acabou influenciando os judeus, porém não os judeus bíblicos, os judeus tanto do Antigo Testamento quanto cristãos que foram inspirados. Então o que nós temos que analisar? O conceito bíblico de alma na Bíblia é bem diferente do conceito grego. No conceito grego, alma é uma parte superior da natureza humana e que pode sobreviver fora do corpo. Mas ao contrário de Sócrates, Platão, né, que ensinava que o corpo é a prisão da alma, olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19, que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, as duas visões sobre alma, sobre corpo, são totalmente antagônicas. Quando você vai para a Bíblia, você vê que o termo alma, ele tem um significado polissêmico, ou seja, tem vários significados a depender do contexto onde o termo é usado. Mas existe sim um significado primário. E esse significado primário de Gênesis 2, verso 7, vai nos ajudar a entendermos Apocalipse capítulo 6, verso 9. Tá? Gênesis 2, 7, quando fala da criação do ser humano, perceba, querido telespectador, que o texto não diz que Deus colocou uma alma no ser humano. Pelo contrário, diz que Deus fez do ser humano uma alma. Vou ler para você. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o espírito, não é? E o homem passou a ser alma vivente. O texto não diz que o ser humano passou a ter alma vivente. Diz que o ser humano passou a ser alma vivente. Então, o conceito primário de alma, diferente da filosofia grega, é um ser vivo. Alma é a união do corpo, feito do pó da terra, união do corpo com o fôlego de vida, que é o espírito, que é o princípio vital que Deus dá para nós e para os demais seres vivos. Então, este conceito primário de alma é importante para você entender Apocalipse 6, verso 9. Então, quando fala que as almas dos mártires clamavam, na verdade está falando dos próprios mártires que estavam clamando. Se você olhar para o termo alma, não com as lentes gregas, mas com as lentes bíblicas, aí você vai entender que alma em Apocalipse 6, verso 9, não é uma entidade separada do corpo, mas sim é uma referência aos próprios mártires que estavam sobre este altar. Outro detalhe, essa aqui é uma visão simbólica. Esses mártires não poderiam estar literalmente debaixo de um altar de sacrifícios, porque senão o céu seria um lugar horrível para eles. Você imaginou um monte de almas penadas, acotoveladas debaixo do altar de sacrifício? Não tem lógica isso. Por que esses mártires, em uma visão simbólica, são vistos debaixo do altar? Porque como eles deram a vida pelo Evangelho, simbolicamente, já que tiraram a vida desses mártires, simbolicamente eles ofereceram suas vidas em sacrifício a Deus, em nome do Evangelho. E quando esses mártires clamam por vingança, você vê aqui no próprio contexto do versículo 11, que eles ainda não receberam uma recompensa logo após a morte. Veja o que diz o versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então aqui foi solicitado na visão
que eles descansassem um pouco mais de tempo. Então o que isso significa? Eles não haviam recebido a recompensa da vida eterna ainda, eles não estavam de fato conscientes, porque era uma visão simbólica, e quando a Bíblia diz que as almas clamavam por vingança, os próprios mártires, a Bíblia está usando de um recurso chamado personificação, que personifica objetos ou seres inanimados para comunicar uma verdade espiritual. A mesma coisa acontecia em Gênesis 4:10. Quando o sangue de Abel clamava a Deus, não era o sangue que falava, era uma forma bíblica de dizer que Deus viu o que Caim havia feito e que Deus iria, sim, um dia executar juízo, fazer vingança sobre aquilo que fizeram com Abel. Da mesma forma, Deus está dizendo o seguinte, que Ele se lembra dos mártires. E para finalizar, eu vou deixar para você aqui uma citação e uma recomendação para você se aprofundar ainda mais no estudo desse texto. Eu tenho uma citação aqui de um erudito evangélico chamado Dr. George Eldon Ladd, que ao comentar Apocalipse 6, verso 9, no seu comentário do Apocalipse de João, ele escreveu o seguinte: o fato de que João viu as almas dos mártires sobre o altar nada tem a ver com o estado dos mortos ou sua situação no estado intermediário. Ele disse, nada tem a ver. É meramente uma vívida forma de retratar o fato de que foram martirizados em nome de Deus. Então, o que eu sugiro para você? Você vai pedir agora mesmo a revista Na Mira da Verdade. A revista Na Mira da Verdade tem 10 lições, 9 delas são sobre textos difíceis, sobre algumas doutrinas. E esta lição, essa citação eu tirei justamente da lição de número 8, textos difíceis sobre a morte. Textos que aparentemente contradizem aqueles textos claros que afirmam que a morte é um estado de inconsciência até o momento da ressurreição na segunda vinda de Cristo. Então, você pode solicitar agora mesmo, é um presente para você. Você vai ligar para 0 operadora 12 2127 3121. Diz o seguinte, eu quero a revista Na Mira da Verdade. E aí a equipe da Novo Tempo vai fazer um cadastro para você, o pessoal da Escola Bíblica, e vai enviar essa revista para você. Tudo bem? Então você vai poder se aprofundar nesse texto, entre outras dezenas de textos sobre variados assuntos, para você fortalecer a sua fé na Palavra de Deus e ver a coerência bíblica entre aquilo que o Antigo e o Novo Testamento ensinam sobre a vida após a morte. Eu estou aqui com a revista aberta exatamente na lição de número 8, textos difíceis sobre a morte. Olha aqui, o professor Leandro Quadros preparou esse guia de estudo fantástico, com textos difíceis. O que dizem sobre Lucas 23, 42, 43? Jesus prometeu ao criminoso na cruz que eles iriam para o céu no mesmo dia, olha aqui, também incluso nessa questão da morte, né? Sobre alma, que a alma em Gênesis 35, 18, é um estudo fantástico. E para você ter aí na sua casa, é só ligar para esse número que está aparecendo aí, 0 operadora 12 21 27 3121 e você vai ter a revista Esperança Na Mira da Verdade aí na sua casa sem pagar nada. E eu tenho uma dica a mais para você, viu? Além de você pedir a revista, se você quiser, você pode também acompanhar as videoaulas que o professor Leandro Quadros preparou. É só você acessar novotempocursos.com. Essa é uma plataforma de cursos que você vai encontrar a revista Esperança Novo Tempo em videoaulas para você desfrutar e aprender mais e mais desse conteúdo que foi preparado com muito carinho pelo professor Leandro Quadros, graças ao projeto Anjos da Esperança, tá bom? Peça agora e acompanhe as videoaulas nesse endereço que está aí na sua tela, novotempocursos.com. É fácil, novotempocursos.com, totalmente gratuito, é só você entrar lá e assistir. Muito bem, professor, as perguntas começaram já a chegar com força hoje, viu? O pessoal está animado aí e querendo saber muita coisa. Tem uma pergunta aqui no Instagram, quem mandou foi a Patrícia Mello. O programa aqui é falando sobre a Bíblia, né? E ela fez uma pergunta aqui, Por que a Bíblia do Adventista do Sétimo Dia é diferente da Bíblia evangélica? Eu não falo das versões revista
corrigida, revista e atualizada, NVI, não. E sim vírgulas e até palavras que mudam o sentido da história. Eu queria saber, professora, a Igreja Adventista tem alguma Bíblia exclusiva que tem esse tipo de mudança aí? Eu sei que você já falou esse negócio de vírgula, inclusive nesse texto aqui, nesse estudo que você falou aqui da morte, não é isso? Tem um estudo de Lucas 23, não é? Uhum. Mas isso aí, amiga telespectadora, não existe, tá? Isso aí, não sei quem te disse isso não é verdade. A Igreja Adventista não possui tradução bíblica dela, tá? O que acontece? Eu, por exemplo, estou usando aqui uma Bíblia de Estudo de Genebra, Almeida Revista Atualizada. Usamos também a Nova Almeida Atualizada. Usamos a Nova Versão Internacional. Eu estou aqui com a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Na linguagem de hoje. Eu gosto muito da tradução ecumênica da Bíblia, que eruditos católicos, teólogos católicos participaram da tradução. Então, a Igreja Adventista, oficialmente falando, não tem tradução bíblica. Nossas doutrinas são com base na Bíblia Sagrada. E nós usamos tanto Bíblias católicas quanto protestantes. Então, a sua afirmação, ela não condiz com a realidade. Será que tem alguma coisa relacionada à Bíblia Andrews? Também não. Porque é uma Bíblia de estudo, não é isso? É uma Bíblia de estudo, mas a tradução é Almeida Revista Atualizada. É a mesma tradução, não é isso? Mesma tradução. A única diferença são as notas de rodapé, que tem explicações, assim como qualquer Bíblia de estudo, mas a tradução da Bíblia Andrews é na Almeida Revista Atualizada e, se eu não me engano, já estão fazendo também a Andrews na Nova Almeida Atualizada. Então, minha irmã, não sei sinceramente de onde você tirou essa informação. Olha só, aí agora eu pescando aqui no Facebook, peguei uma questão aqui do Júnior Soares. Ele diz o seguinte: boa noite, me chamo Júnior, sou de Parnaíba, no Piauí. A religião é um instrumento de Deus? Ou melhor, é uma pergunta que ele está fazendo, é um instrumento de Deus? Com tantas religiões e crenças que divergem da Bíblia, além das mesmas explorarem as pessoas, podemos acreditar ou confiar em alguma religião? Vamos ver aí. Vamos ver essa questão da religião na Bíblia. A Bíblia fala de alguma religião, professor? Não fala de uma religião, certo? O que a Bíblia apresenta o cristianismo, né? O judaísmo cristão. Vamos lá. Primeiro lugar, querido telespectador, sua pergunta foi muito interessante. A Bíblia apresenta, na primeira parte, né, o judaísmo, depois o judaísmo cristão. E aí você pergunta, né, a religião é um instrumento de Deus? Então por que há pessoas que fazem mau uso dela? Veja, o problema não está na religião, está nas pessoas que fazem o uso indevido da religião. Eu queria mostrar para você que Jesus previu isso. E vou te dar uma dica. Aqui, em Mateus, capítulo 13, Jesus conta a parábola do trigo e do joio. O que é esta parábola? Mateus 13, versos 24 a 30, e aí dos versos 36 ao 43 tem a explicação da parábola. Jesus fala que na igreja, no reino de Deus, olha que interessante, na igreja existe o trigo e existe o joio. Ou seja, a boa planta e a planta ruim. E sabe por quê? Na própria parábola Jesus diz que quem plantou o joio no meio do trigo foi o diabo. O que isso nos indica? Há pessoas que não são verdadeiramente convertidas. Há pessoas que estão na igreja porque o diabo as colocou ali para atrapalhar o trigo. Assim como o joio atrapalha o crescimento do trigo, o diabo coloca, entre aspas, converte pessoas para atrapalhar o crescimento do trigo. Então, o que isso quer dizer, querido telespectador? O problema não está no cristianismo, não está na religião, não está na fé. Está nas pessoas que não se permitem ser transformadas pelo Espírito Santo. Então, o que eu vejo?
à luz desse texto, você está certo, existem falsos crentes, mas você também não pode generalizar, não pode julgar o todo pela parte, porque Jesus previu isso. E eu finalizo deixando para você João 7,17. Toda pessoa sincera, diz Jesus nesse texto, que quiser fazer a vontade de Deus, Deus vai guiar esta pessoa ao conhecimento da verdade. Toda pessoa sincera. Então continue sua busca por Deus e Ele vai continuar guiando você. Muito bom, professor, muito bom. Nós temos que ir para o intervalo, mas eu não falei para você como que você faz para participar, embora aparece aí no GC como que você pode participar, né? Você pode mandar as suas perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você também pode usar o Facebook, namiradaverdade.nt, e você pode usar também, olha, tá aparecendo aí, ó, namiradaverdade.nt, e você pode também usar o Instagram, @namiradaverdade. Começa a seguir a gente lá, tem um videozinho que eu apresento para você colocar as suas perguntas. Participa lá que eu também pesco aqui na hora, tá bom? Aproveite o intervalo aí, faça a sua pergunta, a gente volta já já. Já estamos de volta, participe mandando as suas perguntas pra gente aí, use o Instagram, @namiradaverdade, use o Facebook e aproveite no WhatsApp. Com certeza você está aí com o seu celular na mão, né? Essa é a forma hoje que a gente se comunica intensamente, então pode mandar sua pergunta pra gente. O nosso número é 12 98151 0101, é esse que aparece aí, ó, 12 98151 0101, fácil de guardar. Mande a sua pergunta, como por exemplo, a Regina mandou aqui pelo WhatsApp. Olha só, professor, a pergunta da Regina é a seguinte: graça e paz, gostaria de saber se os povos que morreram antes do dilúvio só irão ressuscitar no dia do juízo, ou seja, já tiveram a sua condenação. A Bíblia consegue dar um vislumbre para a gente se todo aquele povo que se perdeu já está condenado, só vão ressuscitar na segunda ressurreição aí, ou seja, no juízo final, professor, ou teve alguém que se salvou ali e a gente não sabe? Não, a Bíblia é bem clara em dizer que todos os ímpios só serão ressuscitados após o milênio e para o castigo no lago de fogo e destruição final. Vamos ler Apocalipse capítulo 20. Não, mas deixa eu ampliar um pouquinho a pergunta, professor. Pois não? Veja só, o povo antediluviano, mas dá para saber se nós tivemos pessoas que aceitaram a mensagem de Noé ali e de repente morreram antes do dilúvio? Essas pessoas, elas estão perdidas também ou não? Todo povo antediluviano, como é que é? Nós não temos ideia se só alguém talvez da linhagem de Sete, que ainda estava vivo, Matusalém em algum momento, que nem era ímpio, obviamente. Todos os salvos que morreram antes, sim. Agora, todos os que morreram no dilúvio, nenhum foi inocente. Todos eram perdidos, né? Porque o dilúvio era o quê? Um juízo. Né? Então, se era um juízo, não iria cair sobre um inocente. Né? Então, o que acontece? Apocalipse 20, Jesus fala, amigo telespectador, de duas ressurreições gerais. Por exemplo, em João 5, 28 e 29. Ele fala da ressurreição da vida e da ressurreição da morte. Lá em Daniel 12 também, verso 2, fala de uma ressurreição para a vida e outra para a condenação. E aí a Bíblia menciona que há um intervalo de tempo entre essas duas ressurreições e a Bíblia também mostra quem faz parte da primeira e quem faz parte da segunda. Apocalipse 20, vou ler aqui versos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então a Bíblia fala que o restante dos mortos, ou seja, os perdidos, eles só ressuscitam após os 1000 anos. E que bem-aventurado é apenas aquela pessoa que faz parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque ela ocorre
por ocasião da segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos justos para a salvação. E aí você pode perguntar, por que os ímpios serão ressuscitados depois? Pelo seguinte, Deus não vai executar ninguém no lago de fogo sem deixar claros os motivos e as oportunidades que levaram a pessoa a rejeitar a salvação. Então, no milênio, Deus vai mostrar para nós por que pessoas se perderam, por que outras que achávamos que iriam se salvar não foram salvas, por que aquelas que achamos que não se salvariam foram salvas. Então, depois que Deus presta contas para o universo, para os seres humanos, após o milênio, aí sim Ele ressuscita os ímpios para executá-los. Quando Jesus fala dos antediluvianos, em Mateus 24, Ele não apresenta para eles a oportunidade de terem sido salvos. Muito pelo contrário, diz que o dilúvio pegou a eles de surpresa, assim como vai pegar os ímpios de surpresa, porque não quiseram se preparar. Muito bem. Pessoal participando bastante aqui no WhatsApp, obrigado pela sua participação. Vamos lá. E aqui no Instagram, a Roberta perguntou o seguinte: boa noite, eu e meu marido gostamos muito de assistir vocês. Obrigado por nos ensinar, obrigado pela participação de vocês, obrigado por acompanhar o programa Na Mira da Verdade, viu, Roberta? E o seu marido também, um grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês. Gostaria de fazer uma pergunta. Qual a diferença da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Igreja da Promessa? Somos aqui de Jundiaí. Um abraço a você. Professor, nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas a gente sabe que tem também Adventista da Promessa, tem outra também Adventista, né? Qual que é a diferença? Da Reforma. A Adventista da Reforma, exatamente. Qual que é a diferença dessas nomenclaturas? Tem alguma diferença ou não? Assim como muitas igrejas cristãs e até não cristãs, né? Mas assim como muitas igrejas cristãs, existem movimentos dissidentes, né? Que se separaram da denominação. O primeiro foi a Igreja Adventista da Reforma, né? Que após ali um período conturbado, após a Segunda Guerra, teve ali alguns desentendimentos entre membros e liderança, não vou entrar nesse detalhe agora. Depois veio a Igreja Adventista da Promessa. Qual é a diferença principal? Duas principais. A primeira diz respeito ao dom de línguas. Os Adventistas da Promessa creem no dom de línguas estranhas. Nós já não cremos. Nós cremos que o dom de línguas bíblico é uma capacidade sobrenatural de pregar o Evangelho, falar do Evangelho em outros idiomas. E quando estudamos 1 Coríntios 14, nós não entendemos que Paulo ali está aprovando aquela manifestação na igreja de Corinto, mas que ele está corrigindo um dom de línguas ali, utilizado de uma forma indevida. Outra diferença, Adventistas da Promessa não aceitam a Ellen White como profetisa não canônica. Então essas são as duas principais diferenças. O que eu recomendo você? Leia sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, leia obras oficiais, porque aí você vai ter aí um panorama muito amplo deste movimento religioso e você vai perceber que, ao contrário de muitos críticos afirmarem por aí de forma bastante desinformada, o Adventismo não tem nada de sectário. O Adventismo é uma igreja cristã, evangélica sim, no sentido bíblico do termo, que tem as suas doutrinas centralizadas em Cristo como nosso Salvador e como nosso sumo sacerdote. E por mais que tenhamos doutrinas distintivas, essas doutrinas não atrapalham em nada um cristão de conhecer a Jesus Cristo como Salvador, aceitá-lo como Deus e se preparar para a segunda vinda dele, tá? Continue a sua busca, vai ser uma satisfação para nós, inclusive aqui do Na Mira da Verdade, da Novo Tempo, ajudarmos você. Agora, professor, você lembra mais ou menos quando que foi organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mundialmente falando? Foi um processo entre 1840 a 1863, foi um processo, né? Não dá para dizer... Mas ela formada mesmo foi em 1863, não foi? Não, em 63 foi estabelecido o nome de Associação Geral da Igreja, foi formada a primeira Associação Geral, mas ela já era organizada antes.
Por isso que eu falei que é um processo, né? Tu pega ali a história em 1840, já começou um processo ali, mas define-se mais 1844 em diante até 1863. Então, eu vi que já vi alguns livros críticos falarem assim, a Igreja Adventista foi fundada em 1863. Não é verdade, tá? Porque a fundação da Igreja Adventista é um processo histórico mais longo, né? Como o Dr. Alberto Tim fala, colocar o Adventismo só iniciando em 63 é um reducionismo histórico, né? Em 63 ocorre ali o estabelecimento da primeira Associação Geral, que é o escritório geral da Igreja Adventista, mas o processo formativo começou antes, envolveu aí algumas décadas. Ok. E hoje ela é mundialmente conhecida, né? A Igreja Adventista, já diferentemente da Igreja da Promessa e a Adventista da Reforma, sim, é conhecida mundialmente também? São movimentos bem menores, bem pequenos, que surgiram depois, né? A quantidade é bem pequena desses membros. Já a Igreja Adventista já ultrapassa aí os seus 20 milhões, né, de pessoas em quase todos os países do mundo, sendo uma representatividade, não é, cristã muito significativa. E está em quase todos os países do mundo, né? A Igreja Adventista aí se utiliza do Ministério da Saúde, clínicas, hospitais, escolas, instituições muito sérias para pregar a mensagem de salvação. Então é bem amplo, né? O nosso telespectador pode entrar na internet e pesquisar. Eu acho que a Igreja Adventista, teria que ver agora que era o site da Divisão Sul-Americana, não lembro agora, né? A Igreja Adventista tem todos os dados ali da representatividade no mundo, como que a igreja é dividida, organizada, por exemplo, forma de governo representativa, ou seja, os membros juntamente com líderes escolhem os líderes, então a igreja não tem um dono, é a forma representativa de governo, então são muitos detalhes, você pode pesquisar no site oficial da igreja e você vai conhecer coisas bem interessantes. Adventista.org, viu? .org, obrigado, Tito. Vamos lá, próxima pergunta. Aqui pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi o José Luiz, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. A pergunta dele é a seguinte: a minha pergunta é sobre muitas passagens no Antigo Testamento que Deus era rigoroso com os erros, com os pecados, olho por olho e dente por dente, por exemplo. Por que hoje em dia a doutrina é mais tranquila, não é tão rigorosa como antigamente? Por que a doutrina é mais relevante e não é tão rigorosa como antigamente? Eu vou mostrar para o nosso telespectador sincero, foi ensinado errado acerca desse assunto. Não sei se mudou, né? A Bíblia é uma só, né? Então, Deus aí que tá o é um detalhe. só. As pessoas quebram o elo entre o Cristo do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento. Isso é um perigo para a sua compreensão da Bíblia e para a sua compreensão do caráter de Deus. Quando se quebra esse elo entre o Cristo do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento, nós estamos ensinando que a ética de Jesus é superior à ética de Deus Pai. Um absurdo, você entendeu? Vou te dar aqui alguns textos. Em João 10, verso 30, Jesus diz que ele e o Pai são um. O que isso significa? O mesmo Deus que executa juízo no Antigo Testamento é o Deus que executa juízo no Novo Testamento. O mesmo Deus amoroso que salva no Novo Testamento é o Deus amoroso que salva no Antigo Testamento. Outro texto, João capítulo 14, versos 8 e 9. Jesus disse que quem vê a Jesus está vendo ao Pai. E por quê? Porque Hebreus 1,3 diz que Cristo é a representação exata do ser de Deus. Então não dá para nós quebrarmos este elo entre Cristo no Antigo Testamento e Deus Pai no Antigo Testamento. Cristo no Novo e o Pai no Antigo. Quer ver um outro texto? Em Josué 5, 13 a 15. O príncipe do exército do Senhor que aparece para Josué é Jesus Cristo, o Cristo pré-encarnado. E sabe como que ele aparece ali? Como o líder de um exército celestial. Ou seja, o Cordeiro Jesus
é chamado também de um guerreiro no Antigo Testamento. Quer ver um outro texto? Esse eu vou ler para você. Apocalipse 6,17. Para você ver como as pessoas acabam ensinando erradas às outras. Apocalipse 6,17, ó. Disseram aos montes e aos rochedos, aqui são os ímpios, por ocasião da volta de Cristo. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, o Cordeiro, Jesus, também tem ira. Então o que acontece? Jesus não mudou a lei do olho por olho, dente por dente. A lei olho por olho, dente por dente foi dada por Deus para evitar os exageros, a falta de justiça que havia nos tempos antigos. Quando Cristo fala do olho por olho, dente por dente, ele não é contra esta lei do talião. Ele está corrigindo noções erradas dessa lei. Os fariseus usaram da lei olho por olho, dente por dente para ensinar a vingança a nível pessoal. E o que Cristo está fazendo? Está mostrando, não, vocês estão errados. Esta lei foi dada para executar crimes para punir crimes de forma justa. Não é para vocês ficarem usando uns contra os outros. Jesus não pode abolir algo que Deus Pai escreveu e esperou, até porque Jesus estava presente também no Antigo Testamento. Então lembre-se, o mesmo Deus justo do Antigo Testamento é o Deus justo do Novo Testamento. O mesmo Deus Salvador do Novo Testamento é o Deus Salvador do Antigo Testamento. Se você entender esse assunto, querido telespectador, você vai resolver uma série de aparentes contradições no texto bíblico. E se você entender isso, você vai ver uma total coerência no texto bíblico e você não vai separar as três pessoas da Trindade como se um fosse mais vingativo do que outro. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou aqui conversando com alguém no WhatsApp, o Antunes está falando com a gente aqui, ele colou vários textos aqui, ele não está muito certo com a resposta que foi dada com relação às almas ali no altar, viu, professor? Tudo bem. Eu não consigo ler cortes colados aqui, eu queria que você fizesse a sua pergunta e mandasse para a gente. Qual é a sua dúvida com relação à alma? Só para a gente tentar te ajudar, tá bom? Aproveite o intervalo aí, nós vamos para um intervalo rapidamente, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e é muito bom ter você aqui acompanhando o nosso programa. Como eu disse, eu estou aqui debatendo com um rapaz, com o Antunes, que o objetivo nosso aqui e se você porventura tem alguma dúvida da resposta que nós estamos dando aqui, é muito importante você falar para a gente tentar ajudá-lo a compreender o que nós estamos dizendo na Bíblia. Né? Eu estou vendo aqui que o Antunes ele colocou alguns recortes de alguns estudos tal, e pelo que ele está fundamentando aqui com relação à alma, quando nós falamos que a alma está num estado inconsciente, eu acho que ele não concorda com isso, né? Até nos acusou aqui na mira da mentira, né? Enfim, e ele cita, pelo que eu estou vendo aqui, Antunes, você citou alguma coisa sobre Elias no Monte da Transfiguração, assim como também Moisés ali. Então quer dizer que a alma de Elias pode ser que apareceu ali para Jesus. Professor, eu acho que vale a pena você falar um pouquinho sobre essa questão de Elias quando apareceu ali no Monte da Transfiguração. E ele cita alguma outra coisa sobre Samuel aqui. Eu quero imaginar que Samuel ali, quando houve uma manifestação ali que Saul foi buscar Samuel, quero imaginar que seja isso, né? Porque ele está colocando alguns recortes aqui, eu não consigo ler os recortes. Então, o estudo é sobre almas, vidas de pessoas que já morreram. Ou seja, professor, eu acho que a gente pode sintetizar a pergunta da seguinte forma. A pessoa quando morre, ela de fato está num estado de inconsciência, vamos reforçar mais uma vez, ou ela pode ir para o céu, pode ir para um lugar transitório. E ele citou Elias. Elias apareceu no Monte da Transfiguração. Como é que a gente pode explicar? Até Moisés também, porque Moisés morreu e depois Moisés também apareceu ali junto com Elias no Monte da Transfiguração.
Vamos lá. Espero que seja isso, Antunes, que você está tentando perguntar aqui e debatendo com relação ao estado da alma. Professor, o que você pode nos ajudar aí na Bíblia? Primeiro, meu irmão, é importante você ler a Bíblia com atenção antes de você formar as suas conclusões. Quando você se utiliza de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, se você ler com atenção, você verá que esse texto acaba com a doutrina da imortalidade da alma. E eu vou te dizer o porquê. Por que foi possível Elias, vamos começar por Elias, aparecer no Monte da Transfiguração? A resposta é simples, Elias não morreu. Vamos deixar que a Bíblia explique? 2 Reis capítulo 2. Você pode ler dos versos 9 a 14, mas eu vou ler aqui o verso 11. Ó. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, Elias e Eliseu. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então é evidente, Elias não foi para o céu fora do corpo, meu irmão. Por isso que ele apareceu no Monte da Transfiguração. Você não pode dar uma outra interpretação que a Bíblia não dá. Até você pode, mas você não deve, porque Deus vai cobrar você disso. Como que você vai alegar que o espírito ou a alma de Elias foi para o céu, se Elias estava vivo quando subiu para o céu? Então você tem que ler Mateus 17, né, 1 a 9, pode ler 1 a 13, com o 2 Reis capítulo 2, 9 a 14. Mas aí você pergunta, mas e Moisés? Moisés realmente morreu. Só que quando estudamos o texto bíblico, como por exemplo, próprio Mateus 17, ali Pedro queria fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. É óbvio que uma alma penada não tem necessidade de se abrigar do sereno debaixo de uma tenda. Então é óbvio que se ele queria fazer tenda para Jesus, para Moisés e Elias, Moisés não estava ali em espírito. E Judas capítulo 1, verso 9, quando menciona a disputa pelo corpo de Moisés, não era disputa por um cadáver. O que estava em jogo ali era a legalidade ou não da ressurreição de Moisés. Então isso nos mostra, meu irmão, que a sua interpretação não é bíblica. E eu convido você a fazer uma outra reflexão. Oscar Cullmann foi um teólogo luterano que abandonou a doutrina da imortalidade da alma. Há vários outros teólogos, mas eu cito este por ser uma das maiores autoridades em Novo Testamento do século XXI. Ele é bem claro em dizer o seguinte: não existe redenção fora do corpo. Não existe. Não existe redenção ou salvação fora do corpo. Tanto que, em Gênesis 5:24, vemos que Enoque foi com o corpo para o céu, não fora do corpo. 2 Reis capítulo 2, que eu li há pouco, Elias foi com o corpo para o céu e Moisés foi ressuscitado. Não existem almas penadas fora do corpo no céu. Os que lá estão e que são mencionados por nome estão com o corpo. Então, ore a Deus, peça para Ele te ajudar a avaliar esses textos bíblicos contextualmente e Deus vai mostrar para você a verdade sobre esse assunto. Muito bem, muito bem. A próxima pergunta quem mandou foi a Renata Purposi. Ela diz o seguinte: eu tenho 7 anos de protestante, estou ingressando no adventismo, porém acho que de toda a teologia adventista, a mais difícil para mim é a questão das pessoas em outros mundos. Para mim isso soa muito estranho. Como entender melhor essa questão? Professor, que história é essa que pode existir outras pessoas? Não, eu acho que outros seres em outros planetas, em outros mundos. Pode existir isso, professor? Sim, eu quero ajudar essa nossa amiga. Essa nossa visão, ela tem como base algumas referências bíblicas que tratam do assunto de uma forma indireta, mas especialmente a nossa doutrina, né, do conflito cósmico entre o bem e o mal, nos permite ver que o planeta Terra é apenas um grão de areia nesse vasto universo
de criaturas inteligentes que Deus fez. Um texto que eu vou deixar para você analisar é Apocalipse 12, verso 12, que está no contexto do conflito cósmico. Olha que interessante. Quando Satanás aqui perde o acesso definitivo ao céu, no versículo 11 fala, né, da vitória dos justos por meio do sangue do Cordeiro. E aí o verso 12, ele é bem esclarecedor. Por isso, festejai, ó céus, no plural, e vós também no plural, os que neles habitais. Então veja, não é apenas céus que se encontram no plural, que pode ser o céu atmosférico nosso, o céu estelar, né? Tudo bem. Só que aqui quando fala de céus no plural, quando fala de vós, os habitantes também no plural, e fala que eles têm motivos para festejar, porque o diabo foi expulso de lá, isso nos mostra, de uma forma indireta, mas bem convincente, de que Satanás tentou envolver outros seres inteligentes, que não são apenas anjos, neste conflito cósmico contra o nosso Deus. Pois o texto diz, ó, por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós vemos aqui nesse texto que o nosso mundo é um grão de areia em comparação com outros mundos que Deus criou. Óbvio, ninguém vai deixar de se salvar ou se perder se não crer nisso, tá? Mas nós acreditamos sim. Eu li há muito tempo em uma obra que a distância média entre uma estrela e outra dá em torno de 53 trilhões de quilômetros. Eu li isso, acho que foi no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Geisler e Frank Turek. E aí eles fizeram uma análise muito interessante. Existem bilhões de estrelas, né, no universo. E a distância média de uma estrela para outra, falando de uma estrela para outra, das bilhões, 53 trilhões de quilômetros. O que os autores disseram? Que se alguém conseguir fazer uma viagem num ônibus espacial a 27 mil quilômetros por hora de uma estrela a outra, ele levaria pouco mais de 201 mil anos para viajar de uma estrela para outra. Imagine quantos mundos, quantos planetas existem nesse espaço entre uma estrela e outra. 53 trilhões de quilômetros. Agora imagine todas as bilhões. Então nós temos não só esse texto bíblico indireto, mas até uma razão lógica para crermos que Deus fez outros seres inteligentes. Obviamente, não são seres humanos que Deus fez a parte de Adão e Eva, não é isso, são outros seres além de anjos. Óbvio, não acreditamos também que seja possível comunicação com esses seres, né? Porque de acordo com Hebreus 1,14, os anjos são os únicos seres comissionados por Deus para se envolverem com a raça humana após o pecado. Então nós não cremos também em comunicação extraterrestre, essas coisas, nada disso, tá? Continue frequentando a igreja, continue lendo a literatura, entendendo as razões e pode ter certeza, você vai compreender esse assunto, vai perceber que ele em nada afeta a sua compreensão da Bíblia e do plano de salvação. Pelo contrário, aumenta a sua compreensão dos bastidores do conflito cósmico. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou aqui no YouTube agora, tem muita gente assistindo a Novo Tempo através do YouTube. Obrigado pela sua audiência aí, você internauta que está acompanhando o nosso programa. E eu pesquei uma pergunta de vocês que estão escrevendo ali nos comentários. O Matheus Rafael, ele faz uma pergunta para a gente. Olá, boa noite. Se no céu não entra tristeza, professor, como que nós ficaremos quando soubermos que um parente nosso não foi salvo? Eu tenho essa pergunta há anos. Eu sou aqui de Itapetininga, São Paulo. No céu a gente vai se entristecer, professor?
Quando Essa soubermos pergunta que, por é interessante. exemplo, um irmão meu não foi salvo, eu fui e ele não foi, eu vou ter tristeza por isso? Com certeza, no céu nós teremos momentos de emoção. A dúvida é por causa de Apocalipse 21:4, que diz que ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porém, eu queria ajudar o telespectador a ver que essa promessa do verso 4, ela não é específica para o céu, é para a nova terra. Tanto que no contexto, vi novo céu, verso 1, e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que isso indica? É após o juízo que ocorre no milênio, é após entendermos por que uns foram salvos e outros não, é após Deus punir os ímpios no lago de fogo e depois destruí-los, que vai se cumprir definitivamente Apocalipse 21:4. E aí a questão, como que podemos ser felizes? Pelo seguinte, você e eu teremos 1000 anos para nos satisfazermos com o amor e a justiça de Deus. Deus, durante o milênio, vai mostrar todas as oportunidades que Ele deu para aquele ente querido ser salvo e Ele não quis. Então você vai ter emoções, óbvio, porém você vai estar satisfeito com a justiça divina. E lembre-se, Apocalipse 21:4 é no contexto da nova terra, pós-milênio. Muito bem, muito bem. Temos ainda 2 minutinhos, acho que você consegue responder essa, hein, professor? Existe base bíblica que possa sustentar que José era viúvo e tinha filhos antes de casar com Maria? Por isso Jesus tinha irmãos? Existe sim uma forma indireta de fazer isso. Não é direto, mas existe sim de forma indireta. Por quê? Nem todos os teólogos protestantes pensam assim, tá? Mas há quem pense assim e eu, como um estudante da Bíblia, eu vejo mais lógica nessa explicação. Aqui, em João 19, 25 a 27, acontece uma coisa muito curiosa. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aqui está um detalhe. Se os irmãos de Jesus fossem filhos também de Maria, era inadmissível que um judeu não cuidasse da sua mãe, porque o mandamento honra teu pai e tua mãe é cuidar deles na velhice. Então, o que eu entendo? E eu entendo que eu aprendi assim e vejo isso no texto. O que certos teólogos dizem? Que o fato de Jesus confiar aos cuidados de João, a sua mãe, indica que ela era madrasta dos irmãos de Jesus e que eles eram mesmo filhos de José de um primeiro casamento. Eu sei que muitos cristãos não concordam com isso, mas eu, a princípio, eu vejo mais lógica nessa interpretação. Ok, professor, ok, muito bem. Com essa aí nós vamos terminar o nosso programa, agradecendo mais uma vez a você aí por estar sempre preparado para dar as respostas baseando-se na Bíblia. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. E já há muito tempo estamos juntos, é muito bom podermos ajudar o nosso telespectador a compreender a Bíblia Sagrada, não é, professor? É bom, Tito. 16 anos estamos aí juntos, o Tito trazendo as perguntas, interpretando, né? Obrigado, Tito, pela companhia nesses 16 anos e que Deus abençoe a você, amigo telespectador, por ter participado conosco neste momento. Que a graça de Deus acompanhe a você, a sua família e que você se lembre que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Opa! Na sequência você vai ficar com o Anjo da Esperança e você vai me ver de uma forma meio diferente, hein? Então fique ligadinho aí, porque eu vou estar com alguém ali no Anjos da Esperança. Eu acho que você vai se surpreender. Aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!